A gente traz agora informação ao vivo para você. A Juliana está... Você lembra do vídeo que a gente mostrou ainda há pouco lá do interior, o policial reanimando o bebezinho, né? A bebezinha, né? Conseguindo trazer, olha aí, essa imagem aí que nós mostramos ainda há pouco, uma criança de alguns meses, que foi 2 minutos, esse procedimento aí durou 2 minutos. Agora, o policial sabia exatamente o que estava fazendo e é sobre esse assunto, né? Sobre o que fazer ou saber o que fazer em momentos assim, que a gente vai conversar com a Juliana agora ao vivo, né? A Juliana está lá no Corpo de Bombeiros e vai explicar para a gente. Ó, Juliana, eu falei ainda há pouco para o Manuel que eu pesquisei na internet várias vezes para saber o que fazer em caso de engasgo. E é uma manobra específica, né? E explica para a gente, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, o que fazer no caso de um acidente, se alguém engasgar um restaurante, se uma criança se engasgar, o que a gente pode fazer? Vamos explicar sim, viu, Adriane? Como você muito bem disse, a primeira coisa que principalmente as mães fazem é já para a internet e procurar sobre o assunto, tentar se informar, tentar aprender alguma coisa, porque afinal de contas deve ser de fato desesperador se ver algum bebê, o seu filho ou outra criança passando por uma situação dessa, né? Criança ou até mesmo adulto. Por isso que a gente está aqui no Corpo de Bombeiros, a gente tem aqui o cabo R. Felipe, que vai explicar para a gente sobre essa situação. Aconteceu lá em Humaitá, uma criança de 1 ano, né, cabo, mas pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento, não é isso? Bom dia. Bom dia a todos. É uma situação muito comum realmente acontecer. Em se tratando de criança, é mais comum que essa obstrução ela se dê por conta da secreção do leite materno. Muitas mães, após de alimentar, o correto é fazer com que o bebê arrote. Mas nem todas têm essa mesma conduta. Então o bebê não arrota, ele fica com aquele resto de secreção ainda ali na boca. Aquela secreção ela vai começando a ficar cada vez mais viscosa, misturando com saliva. O bebê dorme com aquilo, em um determinado momento ali ele tenta respirar e ele suga aquele bebê para as vias aéreas. E aí acontece a obstrução de vias aéreas ali por corpo estranho, no caso, pelo leite materno. Como é uma coisa muito comum e na área, normalmente quem trabalha são os policiais militares ali, né, na ronda diária, na rua, então é muito comum que a gente veja esse tipo de situação, policiais militares realizar esse tipo de resgate. Mas esse tipo de resgate ele é muito fácil, ele pode ser prestado por qualquer pessoa que tem um mínimo de treinamento. E a gente trouxe inclusive aqui uma boneca, tá na mão aqui da Tenente Credi, que daqui a pouquinho também vai servir como personagem nossa hoje aqui, né, Tenente? Por enquanto, o bebê vai ser representado por essa boneca. A gente já pode fazer então o procedimento? Sim. Por exemplo, como a gente estava falando, né, muitas mães... É claro que vai dar todo aquele desespero, sim, né? Então a primeira coisa que deve fazer é o quê? A pessoa tá ali junto com a família ou então tá sozinha, momento de desespero. O que fazer, Tenente? Cabo, perdão. Obrigado pela promoção. Bem, a primeira coisa que tem que se fazer é chamar socorro. Socorro é uma coisa primordial, porque se você não chama o Corpo de Bombeiro ou o SAMU, o socorro ele nunca vai vir. Então você vai fazer as manobras, você vai cansar. E se você não conseguir reverter aquela situação, não tem como o bombeiro, o SAMU adivinhar, a menos que você faça uma ligação ali para os meios de comunicação oficiais. Então, a gente vai se deparar com uma mãe desesperada, né, gritando, provavelmente sacudindo o filho, assoprando, dando tapotagem nas costas, né? O que é que você faz? Se a mãe já chamou socorro, vou fazer aqui o papel do pai, por exemplo, que está um pouco mais centrado e ele vai saber tomar as condutas ali. Pega o bebê dessa mãe, vou aqui, está simulando aqui como se fosse o corpo estranho. Vou colocar aqui nas vias aéreas do bebê, posiciono o bebê no meu antebraço, com a cabeça levemente mais baixa que o bumbum, para que a gravidade ajude no deslocamento desse corpo estranho, e vou realizar 5 tapotagens. Viro o bebê para o meu antebraço, faço uma leve varredura de cavidade oral visual, não tento fazer varreduras cegas, porque, como eu falei, é muito comum que seja com leite materno, mas pode acontecer também de ser com objeto.
E aí você vai deslocar esse objeto ainda mais para dentro da via aérea. Fiz a varredura, não consegui visualizar, 5 compressões. E é importante que essas compressões em criança pequenininha, em bebê, seja apenas com 2 dedos, isso, é com isso? 2 dedos. Existem técnicas para cada tipo de situação. No adulto nós fazemos com as 2 mãos, na criança com 1 mão e no bebê com 2 dedos. Então fiz as 5 compressões, viro o bebê novamente para o meu antebraço, naquela mesma posição inicial e repito mais 5 tapotagens. Faço leve varredura, não consegui visualizar. Viro o bebê para a outra mão novamente, realizo mais 5 tapotagens e o corpo estranho O objeto saiu. sai, né? Se o bebê não chorar, porque a reação do bebê ao desengasgar é chorar. Se ele não desengasgar, você realiza mais 5 compressões torácicas, porque essa compressão vai fazer um estímulo de dor e provavelmente aí o bebê ele vai voltar a chorar. Agora, Cabo, muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, essa tapotagem que o senhor chama, comumente falado por aqueles tapa nas costas, né? Muitos vão dizer assim, poxa, mas com tanta força, existe algum risco nesse momento, por exemplo, de machucar a criança? O que o senhor diria? Machucado o bebê já está, né? Eu acho uma das coisas principais para garantir a vida é o suporte básico de vida, manter pulmão funcionando, coração funcionando e cérebro oxigenado. Nesse momento, o bebê não está tendo esses 3 órgãos nobres e vitais preservados. Então, eu tenho que desobstruir. Vocês percebam que as primeiras 5 tapotagens eu fiz com uma força bem mais moderada. E ela vai se acentuando conforme vai passando ali o tempo e a desobstrução ela não consegue ser eficiente. Se o bebê não responder às desobstruções, poxa, tentei de todo jeito, não consegui, checa o pulso braquial do bebê. No adulto, a gente checa aqui o carotídeo. No bebê é o braquial. Se eu não conseguir sentir o pulso braquial do bebê, eu levo o bebê a uma superfície rígida e plana e vou iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar do bebê. Eu vou fazer as compressões, 30 compressões, seguida de 2 ventilações. Eu vou fazer 2 leves sopros com o ar da bochecha na boca do bebê. Eu tenho Tenente, você pega um pulmão artificial que eu tenho ali? Antes do pulmão artificial, vamos só explicar aqui, né, para o pessoal de casa, o que está acontecendo. Adriane e Emanuel, mais cedo, eles mostraram um caso que aconteceu em Humaitá, de uma criança de 1 ano que quase veio à falência porque ela se engasgou. Então, os policiais que estavam ali na ronda fizeram o socorro dessa criança e agora nós estamos aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros do Amazonas, aqui na Cachoeirinha, e o cabo Felipe, ele está explicando para a gente como fazer essas manobras. Daqui a pouquinho a gente vai falar como fazer também em adultos, não é isso? Sim. Então vamos lá. Aqui seria um protótipo mais ou menos de como seria a estrutura pulmonar no bebê. Nós temos aqui o pulmão direito, pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele tem aqui nesse tubo, vamos dizer assim, nesse brônquio, ele é mais grosso e o esquerdo é mais fino. Então, quando eu faço a ventilação, a tendência é que esse corpo estranho ele busque um dos pulmões, né? E qual pulmão, teoricamente, ele vai buscar? O mais calibroso. Então, ele vai buscar o calibroso, mas ele vai liberar o lado esquerdo. E essa liberação do lado esquerdo, ele garante boa parte da respiração. Vou fazer só um simulado aqui, ó. Vou fazer um leve sopro, ó. Olha o que aconteceu. Todo o corpo estranho que estava aqui na traqueia, nas vias aéreas, se deslocaram para dentro do pulmão. Vocês conseguem visualizar aqui? Entendeu? Esse é o risco, então, da criança ter algum corpo estranho se deslocar. Existe esse risco. Se for um objeto, a ideia é que pelo menos ele se movimente e garanta a oferta de oxigênio, porque o que a criança está precisando naquele momento é oxigênio. Então, quando eu faço a respiração boca a boca, eu estou ofertando esse oxigênio, né, que é tão necessário para que o cérebro continue ativo. Pronto. Agora, Cabo, a gente vai voltar com os nossos apresentadores lá no estúdio, porque eles estão com alguma dúvida. Aqui, vamos ouvir o que eles têm para falar. Adriane,
E, Emanuel, com certeza vai ser sobre os adultos, né? É isso? Exatamente, Ju. A gente quer saber como que funciona a manobra em um caso de adulto. Se você está num restaurante, de repente, alguém começou a passar mal, o que é que faz? Também é o tapa nas costas ou muda a estratégia? Até para a gente aproveitar que você está aí com o cabo passando essas informações para a gente. Então, pede para ele simular para a gente, por favor. Vamos falar assim, viu? Eles ouviram a pergunta de vocês e é justamente a tenente quem vai fazer essa simulação, não é, tenente? Agora também, além de bombeiro, também um pouquinho ali de atriz. Claro que tudo vale a pena para ensinar o público de casa, não é isso? A gente sempre está aprendendo. Vamos lá, então. O que fazer? Tá no restaurante, aí a pessoa vai, se engasga. O que deve ser feito? Como eu falei, a primeira coisa, chamar socorro. O socorro especializado, SAMU e Corpo de Bombeiro. Número 1. Primeiro de tudo tem que fazer isso. Em seguida, eu vou identificar se essa obstrução é leve ou é grave. O que seria uma obstrução leve? A vítima está engasgada? Tá, mas ainda assim ela consegue falar. O rosto não está cianótico, mas ela não está conseguindo... O que seria cianótico? É roxo, não está roxeada por falta de oxigênio. Então, nesse caso, eu vou pedir para que a vítima se acalme e vou pedir a ela que ela estimule a tosse. Ela tente tossir. Quando ela tosse, ela força o próprio diafragma a golpear o pulmão, fazendo com que haja deslocamento de ar de dentro do pulmão para fora. E esse corpo estranho ele é expulso naturalmente por uma reação fisiológica do corpo. Se a obstrução for grave, o que eu vou fazer? Eu vou girar a vítima aqui, vou me posicionar com o pé de apoio entre as pernas da vítima e vou ficar meio que lateralizado na vítima. Por que isso é importante? Porque caso a vítima desmaie, nem a vítima nem eu caia. E aí vai ficar muito feio, né? 2 pessoas caindo ali no restaurante. Então, com uma mão por debaixo da axila, com a outra também, uma das mãos eu vou fechar e procurar aqui a boca do estômago dessa vítima. Boca do estômago, fechei e vou dar golpes súbitos para dentro e para cima, em forma de J. Para dentro e para cima, em forma de J. Se as obstruções não forem eficientes ou eficazes e a vítima desmaiar, aquele que a gente ensaiou lá, se a vítima desmaiar, eu vou fazer uma varredura de cavidade oral visual. Eu não tento meter o dedo na boca da vítima, fazer varreduras cegas. Se eu não conseguir localizar esse corpo estranho, eu vou de imediato iniciar com as manobras de reanimação cardiopulmonar. Não preciso checar pulso nesse caso, porque certamente ela ainda tem pulso, mas eu tenho que antecipar aos fatos ali, porque ela fatalmente, se ela não for tratada, não desobstruir, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, eu estou trabalhando precocemente. A gente vai fazer ali no boneco ali, para ficar melhor, que eu não posso fazer as compressões nela. Então, me posicionei do lado da tenente, fiz varredura, eu vou entrelaçar as 2 mãos, vou colocar em cima do osso externo dessa vítima, vou me posicionar aqui, ó, braço esticado, ângulo de 90 graus, e vou fazer compressões na vítima. 30 compressões, seguida de 2 ventilações. 30 compressões, seguida de 2 ventilações, até que o objeto saia ou até que a vítima retorne. Esse sopro, essas ventilações, elas têm a mesma finalidade do bebê. Ofertar, o mínimo de oxigênio para que essa vítima tenha ali um suporte de oxigênio no cérebro. Pronto. Então tá aí a explicação do cabo R. Felipe, aqui do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Fizemos a simulação no bebê, o que é muito importante, e também no adulto. Qual seria a adaptação? No caso da grávida, isso é muito importante. No caso da grávida e da vítima obesa, não tem como fazer as compressões abdominais. Porque se você faz as compressões abdominais na grávida, você está afetando diretamente o feto. Então, as compressões para desobstrução de vias aéreas na grávida e no obeso é feita em cima do osso externo, em cima deste osso mesmo.
faz a mesma técnica, comprime o osso, aqui em cima do osso externo. Pronto. A gente está mostrando para vocês aqui, mas também é importante o público de casa, ele está ciente que naquele momento de desespero, onde a gente até assiste na televisão, mas na hora não vai conseguir fazer, o que tem que ser feito é chamar ajuda, é pedir socorro, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para a polícia, é isso? O cabo R. Felipe também é enfermeiro, né? O que você diria nessa situação? Não tem como. A primeira coisa que tem que se fazer é chamar ajuda especializada. Quanto mais precoce for o chamado, maiores são as chances de reverter aquela situação da vítima. Nós tivemos um caso em 2017, em São Paulo, de uma criança que na escola, durante o passeio da escola, ela sofreu um engasgo com um lanche de alimento, chamada Lucas Zamora. A partir daí, a mãe dessa criança, chamada Alessandra Zamora, ela começou um movimento para que as escolas fossem obrigadas a treinar os seus profissionais, professores e todas as pessoas que trabalhavam ali no serviço diretamente com as crianças, que elas tivessem conhecimento de primeiros socorros. E em 2018, o Congresso votou, né, aprovou, e o presidente então Michel Temer, ele sancionou a lei 13.722, que hoje é chamada Lei Lucas, e que obriga todas as escolas e repartições que lidam com criança que treinem os seus profissionais para que situações semelhantes à do Lucas não aconteçam. Tá aí, né? Uma breve explicação daquilo que a população pode fazer. Tenente Credi aqui participando com a gente também. A gente quer agradecer ali, né? Seu desempenho. Importantíssimo falar sobre isso. Muito, muito importante. A gente vê muitos casos. É uma manobra simples, né? Que você já sabendo fazer e tendo. Eu sei que é difícil, né? É um momento de muito desespero. Mas é importante você saber, você treinar, porque você pode salvar a vida de um filho, de uma criança. A gente sempre é colocado nessas situações. Quando a gente sabe, Deus usa a gente como instrumento. Então é importante a gente saber disso. Então pronto, tá aí. Adriane e Emanuel, a gente agradece aqui a participação do Corpo de Bombeiros, que sempre atende a gente com bastante atenção. Obrigada também ao Cabo. Nada, a gente volta... Eu que agradeço a todos aí, estejam à disposição do Corpo de Bombeiro para tirar quaisquer dúvidas aí que tiverem.